Eduardo Félix da Silva, meu respeitado seguidor, que costuma me fazer perguntas inteligentes, que, como eu já falei outras vezes, eu tive que pensar, tive que refletir, tive que estudar para responder algumas perguntas. Então, dos seguidores os quais eu respondo com mais prazer, porque essa é uma pessoa que geralmente me obriga a estudar para responder. Então, te agradeço por toda a sua participação e também com mais esta pergunta. E bem como a todos vocês que me seguem e participam do meu canal. A pergunta atual dele é assim: na crença judaica, o mundo ficará cada vez melhor. Como o judaísmo pode ajudar a melhorar o problema do aquecimento global? Bom, nós sabemos que Israel e Dinamarca são os únicos países de todo o mundo que nos últimos 50 anos praticamente dobraram a área verde. Quer dizer, enquanto que todo o mundo desmata, destrói, aumenta a metrópole, aumenta os poluentes, Israel, conforme ordem judaica, e Dinamarca, curiosamente, um dos países com o maior número de ateus do mundo, são os países mais ecológicos da atualidade. Nós estamos hoje é 9 de Shevat, dia do aniversário no calendário hebraico do meu filho, porque nós temos 2 calendários, e para entender como funciona o calendário judaico, acessa a minha página no canal, na playlist de calendário e contagem no tempo judaico. Então, hoje é 9 de Shevat. Daqui a 6 dias será Tu B'Shvat, que é o Ano Novo das Árvores, que durante um ano uma árvore ela faz uma reserva de comida no tronco dela pelo inverno inteiro. Isso, o inverno dela em Israel, até verão. E que quando chega a lua cheia do signo de Aquário, essa reserva de água da árvore do ano inteiro ela acaba e ela volta a fazer reserva de água no tronco dela para mais um ano inteiro. E assim funciona. Então é curioso que você me pergunte sobre o aquecimento global. O aquecimento global ele é relacionado à árvore e às naturezas, e nós estamos muito próximo do Ano Novo das Árvores do calendário judaico. Mas a sua pergunta sobre aquecimento global. É sabido que o mundo era muito mais quente antigamente, há milênios atrás. Na época dita dos dinossauros, na época da criação do mundo. E é dito também, a gente sabe, que antes de Adão e Eva comerem da árvore proibida, a morte não existia, porque nós tínhamos sido feitos para nos mantermos à imagem do Eterno. O Eterno, é imortal, e portanto nós fomos feitos para sermos como Ele, imortais. E o mundo era mais quente. No segundo dia da criação, é por isso que eu demorei para te responder, porque a resposta seria assunto para uma live. A gente vê que no segundo dia da criação, Deus separou as águas e não abençoou nada. No primeiro dia, ele criou os céus e a terra e a luz, e viu Deus que a luz era boa. No segundo Deus, ele separou as águas. E no terceiro dia, ele criou o sol e a lua e as estrelas e os primeiros animais rastejantes, e fez 2 bênçãos sobre o sol e a lua e as estrelas, dizendo que era bom, e sobre a vida rastejante. E por aí a criação continuou. Então, no segundo dia da criação, não houve bênção. Por que não houve bênção? Porque ele separou as águas. E por que separar as águas não é uma bênção? Porque exatamente 1000 anos depois, veio a época de Noé, Deus abriu as portas do céu, e as águas de cima caíram sobre a terra, e as águas também dos fundos da terra subiram, inundou a terra e matou tudo e todos, sobrando apenas Noé e as pessoas e os seres que estavam vivos na arca dele. Ou seja, Deus separou as águas no segundo dia da criação para 1000 anos depois destruir o mundo com ela. Então, por isso não é abençoado. Mas onde eu quero chegar? Eu quero dizer que a Terra, o planeta, era todo mais quente e muito mais cheio de vapor.
Nós chegamos a um ápice de esfriamento da Terra. E agora a Terra está voltando ao estado anterior de aquecimento, que é o estado onde nós tínhamos, ou éramos para ter uma vida eterna, onde todos viveríamos muito melhor, com frutas maiores, com tudo à disposição e tudo no paraíso. Ou seja, o aquecimento global, nesse ponto de vista, é bom. É parte da profecia do mundo. Mas ela não é tão real. Vou te mostrar agora uma bênção que os judeus fazem a cada 28 anos. Deus criou o mundo com a palavra hebraica. O mundo funciona com o hebraico. Ótimo. O mundo funciona no idioma hebraico. Os anjos, Deus fala em hebraico. Nós, judeus, falamos com Deus em hebraico. E aqui tem uma reza chamada Birkat Hachma. E aqui tem uma legenda até em italiano, olha. Ogni 28 anni si dice la benedizione sul sole. Essa bênção que nós fazemos, de 2 páginas, vou voltar a olhar vocês aqui para explicar essa reza. A cada 28 anos do calendário lunar, que é o calendário judaico, o Sol volta para a posição exata na qual ele foi criado. Ou seja, existem ciclos que vão e voltam e existem muitos calendários. Agora mesmo eu falei sobre o calendário das árvores. Nós estamos perto do ano novo das árvores. Isso acontece todo ano. Agora, o dia que a posição do Sol volta para a mesma posição de quando o mundo foi criado, do início da criação do mundo, isso acontece a cada exatamente 28 anos lunares do calendário bíblico, no qual Deus se refere o tempo todo, no qual ele fala dos signos do zodíaco, da forma judaica, de todas as formas. Ou seja, quando a gente fala em aquecimento real, que está acontecendo, que é catastrófico, nós sabemos que existem rezas que se repetem a cada 28 anos, e existem rezas e trabalhos somente na terra de Israel, na nossa terra ancestral, onde nós somos indígenas, porque ali nós estamos desde antes de praticamente todas as outras nações sequer começarem a existir. Já existia o judaísmo e judeus na Terra Santa, que é Israel. Nós já fazemos esses trabalhos. Então nós temos trabalhos especificamente que são realizados somente em Israel a cada meio século, isso é, a cada exatamente 50 anos, e uma reza que a gente tem que ir num prédio alto construído pelo homem, e em cima desse prédio a gente olha para o sol a cada 28 anos e abençoa o Deus eterno pela criação dos ciclos e da contagem do tempo, que foi a primeira ordem que ele nos deu quando ele nos tirou do Egito. E essa reza do tempo que a gente faz ao sol, abençoando ao Eterno por ter trazido o sol de volta à sua posição inicial de quando ele criou o mundo, essa reza é feita uma vez a cada 28 anos lunares do calendário judaico. Então, se o mundo estiver mesmo aquecendo, isso é bom. Se o mundo estiver aquecendo, mas daqui a 28 anos estiver como agora, quer dizer, a cada 14 anos chega um ápice de calor e depois volta a esfriar, depois aquece de novo, pode ser verdade. Eu acredito mais na Torá, ou seja, eu acredito na bênção do sol que a gente faz a cada 28 anos, nos trabalhos da terra, do cultivo, a cada 50 anos, que é o jubileu. Eu acredito nesses ciclos de ida e volta. Mas, de qualquer forma, quando chegarmos à era messiânica, a terra realmente vai estar mais quente, os frutos serão enormes e estaremos todos mais próximos de uma vida muito mais longa, na verdade, eterna como é o Eterno. E tudo será concretizado em todas as profecias. Ou seja, eu não acho que seja verdade, mas se for verdade, é com certeza para o bem.